Olá, boa noite. Boa noite. Visita ad limina apostolorum. Bispo da Diocese de Lorena explica o que é este encontro com o Papa e a viagem a Roma. Assembleia Geral em Nova York. Secretário-geral da ONU diz que conflito nuclear é totalmente inaceitável. Missa em Aparecida no domingo marca os 25 anos da Fundação Ajuda a Igreja que Sofre. Dia Mundial Sem Carro. Os exemplos de quem utiliza meios alternativos de deslocamento. Sancionada lei que obriga planos de saúde a cobrirem procedimentos fora da lista da ANS. Veja qual é o único esporte paralímpico não adaptado para deficientes visuais. E uma exposição em São Paulo mostra a recepção a Dom Pedro I na Catedral da Sé. O Canção Nova Notícias está começando. Iniciamos esta edição com o olhar para a visita ad limina apostolorum que os bispos do estado de São Paulo realizam em Roma. Você sabe o que acontece exatamente nesta visita? O bispo da Diocese de Lorena, Dom Vladimir Lopes Dias, explica o que é este evento, sua programação e do encontro que amanhã os bispos participantes terão com o Papa Francisco. Desde o início da semana, os bispos de São Paulo estão reunidos em Roma para participar da visita ad limina apostolorum, encontro com o Papa que acontece a cada 5 anos. A visita ad limina apostolorum é uma visita que os bispos fazem ao túmulo dos apóstolos, de tempos em tempos, normalmente de 5 em 5 anos. Nós iniciamos essa visita e depois vamos ao encontro do Papa Francisco com muitas atividades programadas nesse período. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, se dividiu para um melhor pastoreio. Cada uma das 19 regionais brasileiras conta com a presidência e bispos referenciais das diversas áreas da ação evangelizadora da Igreja. O estado de São Paulo é reconhecido como Regional Sul 1. O Regional Sul 1 da CNBB, que compreende o estado de São Paulo, ele foi dividido em 2 grupos. E nós viemos agora nesse primeiro grupo com as províncias de Aparecida, São Paulo e Sorocaba. Somos aproximadamente 35 bispos que estamos aqui nesse primeiro encontro, nessa primeira visita. Além dos túmulos dos apóstolos, a programação dos bispos incluiu visita aos dicastérios. A programação ela é iniciada com uma celebração no túmulo de São Pedro. Depois visitamos os dicastérios. Dicastérios são secretarias que auxiliam a administração da Cúria Romana. Então nós visitamos diversos dicastérios já. O da comunicação, vida e família, dos bispos, do clero. E nesses dicastérios nós colocamos os nossos problemas, as nossas dificuldades e eles apresentam algumas soluções, algumas propostas que eles escolhem de outras visitas que já foram feitas das dioceses do mundo inteiro. A sexta-feira ainda reserva um momento mais aguardado pelo episcopado, o encontro com o Papa Francisco. A expectativa é muito grande e queremos ouvir tudo aquilo que ele tem para nos dizer. Já ouvi dizer que a acolhida dele é muito próxima e ele mantém esse processo da sinodalidade. Sínodo é caminhar juntos. Na Assembleia Geral da ONU, o Conselho de Segurança discutiu hoje sobre a guerra na Ucrânia. Pois é, a reunião aconteceu depois que Vladimir Putin anunciou a convocação de 300 mil reservistas e ameaça usar armas nucleares. Ontem, a declaração de Putin provocou a reação dos líderes mundiais reunidos na ONU. A crime has been
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu punição à Rússia pela agressão ao seu país, restauração e garantias de segurança e da integridade territorial da Ucrânia. Sergei Lavrov, ministro russo de Relações Exteriores, disse não confiar no trabalho da ONU. Lavrov alegou que a Ucrânia tem um papel anti-Rússia e é uma ameaça à segurança de seu país. Após o discurso, o ministro deixou o plenário sem ouvir os outros líderes. O momento é delicado. A ameaça russa de usar armas nucleares para defender seu território mostra uma escalada das tensões entre os dois países, após a Ucrânia reconquistar áreas dominadas pelas tropas russas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que todos os países com armamento nuclear devem respeitar o Pacto de Segurança da ONU, que inclui a contenção e eliminação das armas nucleares. O Brasil pediu que haja espaço para a diplomacia, mas, ao encerrar a reunião, o representante da Ucrânia afirmou que, se não houver julgamento e justiça para os crimes de guerra que acontecem em seu país, não haverá nem paz, nem diplomacia. Das notícias internacionais, a gente vai agora para São Paulo, capital, porque Sidney Fernandes tem informações dos 25 anos de missão do Brasil na Fundação Ajuda a Igreja que Sofre. Boa noite, Sidney. Sim, são 25 anos de apoio à evangelização em todo o país. Boa noite a você e a todos que nos acompanham neste momento. No domingo, a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, a ACN Brasil, realiza a missa de ação de graças em Aparecida pelos 25 anos de missão aqui em nosso território. Ao longo dos anos, quase 7.000 projetos receberam ajuda da ACN. Na imensidão da Amazônia, padres precisam de barcos para levar o evangelho a comunidades distantes da capital, Manaus. O meio de transporte opera graças aos recursos disponibilizados pela Fundação Ajuda a Igreja que Sofre. Na prelazia de Tefé, a ACN ajuda em 4 embarcações. No sertão nordestino, leigos evangelizam de bicicleta. É mais uma ação auxiliada pela Fundação Ajuda a Igreja que Sofre. O escritório da ACN está aqui há 25 anos, mas a ajuda da ACN para o Brasil já começou lá na década de 60, ajudando a criar rádios católicas, ajudando a trazer caminhões que circulavam na Transamazônica, a distribuir a famosa Bíblia da Criança, aquela com a capa vermelha. Para comemorar os feitos no Brasil ao longo desse período, uma missa será celebrada no domingo, dia 25, em Aparecida, exatamente onde tudo começou em 1997. Temos muito que agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos concedeu durante todo este largo tempo. Mas não podemos deixar de reconhecer que a nossa missão ainda continua. Em 25 anos de atuação no Brasil, a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre já contribuiu com quase 7.000 projetos, graças ao apoio financeiro de cerca de 30.000 benfeitores, que contribuem mensalmente para que as iniciativas saiam do papel e se tornem realidade. Esperamos sim que com a ajuda e a colaboração de tantas pessoas possamos ajudar para que as crianças possam receber sua catequese, para que as comunidades tenham a oportunidade de ter o sacerdote celebrando, muitas comunidades possam ter religiosas ali presentes, ajudando, colaborando, para que a situação de sofrimento e pobreza seja mitigada. E daqui a pouco a gente volta para falar de uma mostra que retrata o momento em que Dom Pedro I foi recepcionado na Catedral da Sé, em 1822. E até daqui a pouco, obrigado. Olha, falamos agora da campanha do projeto Dai-me Almas, porque a sua contribuição ajuda a melhorar a vida das pessoas por meio de iniciativas promovidas pela Canção Nova. É um gesto que leva à multiplicação do bem, graças à generosidade de sócios, amigos e benfeitores. Vejam só, nós estamos com 60% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de setembro. E contamos com você para chegar aos 100% de nossa meta. Doem pelo Pix, pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por sua fidelidade e comprometimento com a evangelização pela Canção Nova. A seguir, início do processo de lacração das urnas eletrônicas
para o dia de votações. E o horário unificado de votações em todo o Brasil, determinado pelo TSE. Voltamos para falar de eleições. Para evitar problemas no dia da votação, uma das atividades realizadas pelos cartórios eleitorais no processo de lacração das urnas eletrônicas é a inserção dos dados dos eleitores e dos números de candidatos que concorrem aos cargos públicos. Tá vendo este equipamento? Ele fará parte de sua rotina a cada 2 anos. Muitos terão, a partir destas eleições, o primeiro encontro com este novo modelo da urna eletrônica. Todas elas, incluindo versões mais antigas, estão sendo lacradas por cartórios de todo o país para o pleito do primeiro domingo de outubro. Quase tudo pronto para este dia importante. Ontem nós começamos com a geração das mídias, que é a geração do próprio programa, digamos assim, que faz com que a urna funcione, a urna saiba quem são os candidatos, quem são os eleitores. Hoje nós vamos colocá-los nas urnas. Então, a partir do momento que nós colocamos o sistema na urna, nós instalamos ele todo, nós lacramos essa urna. Essa urna vai com um lacre numerado, um lacre assinado, para que a gente garanta que nada vai ser colocado nessas portas, nessas entradas das urnas, e que o sistema que nós instalamos hoje é o mesmo que estará no domingo que vem. Esta zona eleitoral em que estamos é a de número 145, que compreende os municípios de Cachoeira Paulista e Silveiras, no interior de São Paulo. Das 113 urnas existentes para as cidades, 93 estarão à disposição dos moradores. Outras 20 são as substitutas, já preparadas com a mesma segurança. Cada urna conta com dados específicos da sessão eleitoral e o lacre assinado é reconhecido e validado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Sistema rápido para que tudo aconteça da melhor maneira possível. A Justiça Eleitoral sabe que o cidadão precisa estar seguro do sistema e o sistema precisa estar sempre aberto à fiscalização, a críticas. A lacração pública acontece sempre antes de cada eleição. Esse procedimento assegura a confiabilidade das urnas eletrônicas no processo eleitoral. Agora é esperar chegar o dia 2 de outubro para participar e cumprir com este dever cívico. A participação da população nessas eleições, ela é tão importante quanto em qualquer outro processo eleitoral no Brasil. E como é importante, né? Nas eleições deste ano, o horário de votação será unificado em todo o Brasil. Ronaldo da Silva está em Brasília e traz mais informações. Boa noite para você, Ronaldo. Uma boa noite também para você e para tanta gente que nos acompanha agora. Olha, essa foi uma decisão do Superior Tribunal Eleitoral tomada em sessão plenária no ano passado. Com a mudança, todos os estados devem seguir o horário de Brasília para a abertura e fechamento das sessões eleitorais das 8 da manhã às 5 da tarde. A mudança, de acordo com o TSE, vai agilizar o processo de apuração. Nos dias 2 de outubro e no dia 30, em caso de segundo turno, os eleitores precisam ficar atentos com as alterações no horário das sessões eleitorais. O Castro mora em Manaus e disse que a mudança não vai atrapalhar a rotina. Como aqui na região norte nós temos uma diferença de fuso horário, aqui a gente vai começar a poder voltar a partir das 7 da manhã. Realmente vamos ter que acordar mais cedo, quem quiser aproveitar o resto do dia. Mas não que isso seja uma regra, de fato, porque temos aí o dia todo para escolher o nosso representante. Nos anos de eleições gerais, os brasileiros aguardam ansiosos o término da votação no estado do Acre. Isso acontecia porque o estado tem um fuso horário com 2 horas de atraso em relação aos demais. Quando vigorava o horário de verão, o atraso era de 3 horas. Para evitar essa longa espera, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral decidiram unificar o horário de votação em todo o país. O intuito do Tribunal Superior Eleitoral foi começar de uma forma uniforme a apuração dos votos. Então, às 17 horas, logo após o fim, já se dará início à apuração dos votos. Veja como vão ficar os horários de abertura das sessões eleitorais no seu estado.
Às 7 da manhã, no horário local, Rondônia, Mato Grosso do Sul e parte do Amazonas. Às 6 horas, no horário local, Acre e municípios do Amazonas. Às 9 horas, Fernando de Noronha. E os demais estados seguem os horários de Brasília, com o início da votação às 8 da manhã. Teremos uma divulgação nacional no mesmo horário, por exemplo, a partir das 17 horas, o TSE já vai receber os votos e em seguida vai divulgar. O horário de votação dos eleitores brasileiros no exterior vai obedecer o fuso horário do país onde estiverem. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que acaba com a limitação de procedimentos cobertos pelos planos de saúde, o chamado rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar, responsável pela regulamentação das operadoras do setor privado. As mudanças na lei passam a permitir a cobertura pela operadora de planos de assistência à saúde, de tratamento ou procedimento que não estejam previstos no rol de procedimentos e eventos em saúde editados pela ANS. A proposta gera apreensão para as operadoras de saúde, que ameaçam repassar os custos para o cliente de maneira geral. Por outro lado, é defendida por associações que representam pessoas com deficiência, autismo, doenças raras, entre outros pacientes de planos de saúde. Os procedimentos compõem uma lista atualizada periodicamente e aprovada por meio de resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Na listagem são elencados exames e tratamentos com cobertura obrigatória, conforme a segmentação assistencial do plano. E agora uma informação importante para todos os motoristas. A Secretaria Nacional de Trânsito iniciou hoje o Registro Nacional Positivo de Condutores, conhecido também como Cadastro de Bons Motoristas. O cadastro é feito pelo próprio condutor no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito ou no site da Senatran. Os benefícios incluem descontos em impostos e pedágios para motoristas que não tenham cometido infrações de trânsito nos últimos 12 meses. Crianças e adolescentes em vulnerabilidade sofrem violações físicas, sexuais e psicológicas diariamente. O Disque 100, canal de denúncias do governo federal, registrou só no ano passado mais de 95 mil denúncias de violência infantil no país. A sociedade pode contar com o auxílio da Igreja na formação e proteção desse público. Segundo a Organização Mundial de Saúde, maus tratos físicos e emocionais, negligência, além do abuso sexual, atingem 1 em cada 4 crianças brasileiras. A Associação Brasileira de Saúde Coletiva também confirma que a agressão está entre as causas que mais matam crianças e adolescentes no país. A Constituição Federal atribui à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem o direito à vida, à saúde, à alimentação, educação, lazer, à profissionalização e à convivência familiar e comunitária, salvando-os de toda forma de negligência, discriminação e violência. Em todas as sociedades ao longo dos séculos, a religião sempre teve um papel importante na proteção do público infanto-juvenil. Crescer e ser educado em um ambiente com formação religiosa propicia uma educação responsável e madura, levando o ser humano a ter uma visão mais humanística do mundo. É necessário disseminar junto às instituições que cuidam de famílias, e a igreja é uma dessas instituições, o conhecimento dessas leis fundamentais, que vão dar aos pais a consciência da importância de proteger os filhos. Nestes tempos atuais, ameaçados por diferentes ideologias e pluralismo não saudáveis, a família cristã tem o dever de realçar, como remédios para esses males, os valores que nortearam a humanidade nos momentos mais difíceis ao longo da história. Esse é também o assunto que vamos abordar no programa Além da Notícia de hoje, com o tema Religião e Estado, como proteger a infância e a família. Eu aguardo você a partir das 10 horas da noite. Nós ficamos por aqui, desejo a todos uma boa noite e até amanhã. Boa noite, Ronaldo, bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Olha,
A seguir, você vai saber o que é o goalball e nós vamos falar também da previsão do tempo. E no Dia Mundial Sem Carro, exemplos de quem busca meios alternativos para se locomover. Você possui um carro e faz uso dele diariamente? Consegue abrir mão desse veículo por um dia? Pode parecer impossível para muita gente, Reinaldo, mas não é. Em Belo Horizonte, nossa equipe traz exemplos de pessoas que utilizam meios alternativos para se deslocar. Denis tem carro na garagem, mas usa só quando sai com a família ou em dias de chuva. Fora isso, o meio de transporte oficial para percorrer os 22 quilômetros diários de ida e volta ao trabalho é feito com a bicicleta. Um dos motivos para a escolha está no tempo gasto no trânsito. Geralmente, quando eu saio 10 para 5 da manhã, eu gasto em torno de 30 minutos. Para vir embora, eu gasto 22, 25. De ônibus gasta muito mais de 1 hora. Não me vejo indo trabalhar hoje de carro. Há mais de 5 anos, este também é o único meio de transporte utilizado por Samuel em qualquer situação. Oportunidades para mudar de veículo não faltam, mas os motivos para continuar estão sempre na ponta da língua. A bicicleta é mais fácil para guardar, para estacionar, para chegar num lugar. Eu faço atendimento a domicílio e, por exemplo, se eu sair da minha casa e for ao centro, eu gasto mais ou menos 20 minutos de bicicleta. Se eu for de transporte público de ônibus, por exemplo, a partir do momento que eu pego o ônibus e chego no meu destino, é por volta de 50 minutos no mínimo, se o trânsito estiver bom. Denis e Samuel estão na contramão da realidade brasileira, que tem visto o número de carros crescer nos últimos anos. Atualmente, mais de 50% da frota de veículos do Brasil é de automóveis. Se por um lado os automóveis facilitam a vida, por outro, o excesso de veículos gera poluição e prejudica a mobilidade urbana. Por isso, o Dia Mundial Sem Carro é celebrado hoje para chamar a atenção para este assunto. Acho que do ponto de vista de transporte ativo também é muito importante uma maior priorização, e maiores investimentos do ponto de vista de infraestrutura, destinada à circulação por bicicleta e também à realização de caminhadas. Políticas públicas e conscientização para que mais pessoas possam escolher meios de transportes mais sustentáveis. É isso aí, olha, o primeiro dia da primavera é hoje, está começando e amanhã será debaixo de chuva em várias áreas do Brasil. Nós vamos chamar Yara Naires para trazer as informações do tempo para amanhã. Boa noite para você, Yara. Como é que vai ficar isso? Boa noite para você, Reinaldo, Adriana, e a você de casa, uma excelente noite também. A chuva ganha força em algumas regiões nesta estação das flores. A chuva mais forte, ainda com alerta de temporais, segue neste corredor da região norte, passando pelo nordeste e áreas do sudeste. No sul e no centro-oeste, chuva isolada e o sol vai aparecer. Dia abafado nos estados do centro-oeste. Já no sul, a temperatura não sobe tanto e há risco de geada do sul do Paraná até o sul do Rio Grande do Sul. A máxima fica em 17 graus em Porto Alegre, Cuiabá marca 33 graus e no Rio de Janeiro máxima de 22 graus. Ouvimos a Karine Gama, meteorologista do Clima Tempo. Ela diz como deve ser a primavera este ano. Acompanhe. A estação será marcada de novo pelo fenômeno Laninha. É a terceira primavera consecutiva com a presença do fenômeno Laninha, que tende a modificar o padrão e regime das chuvas sobre o nosso país. De maneira geral, as áreas do centro e sul do Brasil devem ter chuvas abaixo da média. Isso inclui os 3 estados da região sul, o interior de São Paulo e a metade sul de Mato Grosso do Sul. Já o centro e norte do Brasil deve registrar maior frequência da chuva, volumes acima da média e também acumulados muito elevados. Muito obrigada, Karine. Bom, por hoje é isso. Volto com vocês, Reinaldo, Adriana. Obrigada, Yara. Você conhece o goalball? Pois sabia que é o único esporte paralímpico não adaptado e é modalidade exclusiva para pessoas com deficiência visual? Olha, o repórter Alan Toledo e o cinegrafista Genilson Passetti vivenciaram um dia de treinamento da equipe de São José dos Campos
atual campeã da Supercopa do Brasil e terceira melhor equipe do país. Uma equipe vencedora se constrói com companheirismo, união e esforço. Por aqui, as dificuldades da vida são alicerces para as vitórias. Todos ali são deficientes visuais, então os atletas são divididos em classes B1, B2 e B3, onde é o grau de acuidade visual deles. Vamos jogar um pouquinho e saber qual é a sensação e as dificuldades desse esporte? Professor, qual é a primeira preparação para se praticar o goalball? Bom, a primeira coisa que você vai fazer é colocar a venda, você está igual aos atletas. O segredo é concentração. O único barulho permitido é esse daí. Guardar a posição é desafiador. Foram minutos intensos de erros e acertos. Mais do que inclusão, o goalball é um esporte de muito rendimento. Estou todo cansado, mas valeu a pena. Uma experiência única. Para o capitão da equipe, pioneiro no esporte, ser exemplo para os demais aumenta as responsabilidades. Ser um capitão dentro da equipe é você dar o seu melhor, poder fazer o seu colega do lado dar o melhor dele, porque naquele momento ali, às vezes o colega está um pouco disperso, você acaba ali chamando ele para o jogo. Alisson acaba de ser convocado para a seleção brasileira, a melhor do mundo na categoria. Eu fiquei muito feliz, né, quando eu recebi a notícia, né, que eu estava sendo convocado para a primeira fase, né, e é um sonho, né, realizado para qualquer atleta, né, de alto nível, né. A linha com o barbante orienta. As mãos aquecem o coração. Na penúltima sessão de quimioterapia, Marcinho encontrou no esporte uma família e o amor de uma vida. Estão de casamento marcado. Ela é uma mulher forte, que eu falo com todo o orgulho do mundo. Eu não sei onde eu poderia encontrar tanto amor e tanta doçura quanto eu encontro nela. Conhecer o Márcio foi um presente de Deus, que foi no momento que eu mais precisei. Ele fala que foi quando ele precisou, mas mal saber ele que eu precisava dele no momento. Sucesso para o time de goalball de São José dos Campos. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para você. Como não acreditar em milagres? A história que vamos contar agora começou há mais de 2 semanas, quando um terremoto de 6,8 graus de magnitude sacudiu o sudoeste da China. Pois é, um homem enfrentou 17 dias debaixo dos escombros. O resgate de Gan Yu teve um final surpreendente e é contado por Fernanda Ribeiro. Meu nome é Gan Yu. Diga a eles que fui encontrado. Quase 20 dias depois de ficar perdido na montanha, ele faz questão de se apresentar. Gan Yu bebeu água de nascente e comeu frutas por 17 dias. Ele era míope e perdeu os óculos no terremoto que matou 93 pessoas. O resgate prometido pelo amigo que o deixou esperando só chegou nesta quarta-feira. Os médicos confirmam. Depois de passar sede, fome e muito frio, Gan é um milagre. Nosso exame mostrou que ele sofreu múltiplas fraturas. Vamos aprimorar o trabalho e aplicar todos os esforços para tratá-lo. Antes de perder os óculos, Gan ajudou a salvar várias pessoas. Agora terá um merecido tratamento no hospital da capital de Sichuan. O chinês trabalhava em uma hidrelétrica naquele 5 de setembro. Felizmente, o terremoto mais forte da região desde 2017 não roubou dele a alegria de estar perdido e ser reencontrado. Saúde e vida longa para ele. Olha, após o intervalo, museus de Sergipe participam de exposições comemorativas dos 200 anos de emancipação do Estado. E em São Paulo, o momento da recepção a Dom Pedro I foi na Catedral da Sé. Estamos de volta, vamos falar um pouquinho sobre cultura, porque vários museus do país estão promovendo ações para atrair o público nesta semana e para dar boas-vindas à nova estação. É a Primavera dos Museus. Olha, Reinaldo, em Aracaju, o tema escolhido para chamar a atenção dos visitantes refere-se aos 200 anos da emancipação de Sergipe.
O local do evento é bem atrativo. Praça São Francisco, Patrimônio da Humanidade pela Unesco há 12 anos. 8 museus de Sergipe participam das exposições comemorativas dos 200 anos da emancipação do Estado. O principal é este, o Museu Histórico de Sergipe, que funciona em um prédio do século XVIII. Inicia com o prédio, que foi o Palácio Provincial, quando São Cristóvão era a capital do Estado. E aí, a cada espaço que você entra, é uma parte da história remontada. Comemorar a emancipação de Sergipe é mergulhar na história de pessoas que lutaram no século XVII para libertar o território das mãos dos holandeses. Os canhões que ajudaram nos 14 anos de luta estão aqui. Sergipe deixou de ser província da Bahia, não apenas pela importância geográfica, mas também pelo valor de seu povo que exportou talentos, como o jurista Tobias Barreto e o artista plástico Jenner Augusto, autor de vários quadros expostos aqui. Esse portal é um portal da Igreja da Ordem Carmelita, do século XVIII, que estava em Santo Amaro das Brotas, em ruínas. E aí o Jenner Augusto, que foi a primeira pessoa que montou a exposição aqui, na abertura do museu em 1970. Pintor sergipano famoso. Isso mesmo. Ele trouxe para cá, e para fazer a preservação, ele fez essa montagem desse portal. E agora nós vamos retomar a nossa conexão com São Paulo, com um assunto que tem a ver com a história da independência do Brasil. Agora nós vamos falar com Sidney Fernandes. É com você, Sidney. Pois é, ainda estamos no mês da independência e sempre é bom recordar este momento. E olha só, está em cartaz no Museu de Arte Sacra de São Paulo uma exposição que traz detalhes do momento em que Dom Pedro I foi recepcionado na Catedral da Sé em 1822. Ficou curioso? Nossa equipe visitou a exposição e conta pra gente. Te Deum laudamus. Em 25 de agosto de 1822, às 11 horas da manhã, o então príncipe regente Dom Pedro era recepcionado na primeira igreja da Sé em São Paulo, com a oração musicada do Te Deum. Te Deum é um cântico litúrgico que ainda hoje é usado pela igreja, uma oração muito antiga e musicada. Nas cerimônias importantes da igreja, em cerimônias de ação de graças, o Te Deum é cantado ainda. No caso da visita do príncipe Pedro, ainda príncipe regente e não imperador, foi cantado um Te Deum na Sé. Quem vem aqui ao Museu de Arte Sacra de São Paulo revive um pouquinho da solenidade da oração do Te Deum cantada ao príncipe regente da época, Dom Pedro. Esta música que nós estamos ouvindo de fundo é o Te Deum cantado. Inclusive, este altar é inspirado no da Sé do século XVIII e tem algumas peças originais, incluindo este lampadário, que foi uma doação de Dom Pedro à Sé. A Sé, ela era uma outra igreja, uma igreja de meados do 1700. Ela foi demolida em 1912. A Sé que nós conhecemos hoje é a Sé que começou a ser construída em 1913. Com essa demolição, a Sé foram guardadas várias relíquias dessa antiga Sé. E hoje o visitante pode ver no Museu de Arte Sacra essas relíquias. Os objetos raros recriam a imagem que Dom Pedro teve ao chegar em São Paulo. Este quadro mostra como o então príncipe visualizou o centro da cidade no século XIX. Uma imersão na história que atrai muitos visitantes, incluindo religiosos. Temos percebido que nessa exposição do Te Deum existe um público religioso muito grande visitando a exposição. Pelo fato da composição da igreja, dos objetos litúrgicos, das relíquias da antiga Sé, isso tem atraído muito o público religioso. A exposição vai até o fim de outubro no Museu de Arte Sacra de São Paulo. E assim, nós encerramos nossa participação aqui de São Paulo. Boa noite a todos e até amanhã. Boa noite, Sidney. Até amanhã para você também. O Canção Nova Notícias está terminando. Reveja as reportagens no nosso site, noticias.cançãonova.com.
Olha, assista a seguir a transmissão ao vivo da Santa Missa, direto da capital federal, Brasília. Às 9 horas, tem Escola da Fé. E olha, às 10 horas você tem Além da Notícia com Ronaldo da Silva. A gente se vê amanhã. Uma ótima noite para você. Boa noite e paz para você.